Se você sente que trabalha e o dinheiro simplesmente desaparece, essa série é para você. A maioria das pessoas acha que o orçamento é planilha chata, é cortar tudo que dá prazer, é simplesmente deixar de viver. Mas a verdade é outra. Orçamento não é sobre cortar ou deixar de viver, é sobre ter clareza para os seus objetivos. E nesse vídeo e nos próximos eu vou te mostrar como organizar a sua vida financeira, sem trauma, sem terrorismo, sem complicação. Você vai aprender isso na paz, na boa e de uma maneira sustentável, porque ninguém constrói patrimônio sem base. O orçamento é a base. Esse é o vídeo 5 da série Orçamento Sem Trauma, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o erro que destrói qualquer orçamento. Mas é muito importante que você tenha assistido os 4 vídeos anteriores. Então, se você não assistiu, por gentileza, volta, assista, siga o passo a passo para a gente estar na mesma página nesse vídeo. O problema não é a falta de disciplina. O problema é um modelo de orçamento construído errado. Elas tentam resolver finanças cortando gastos, quando na verdade o problema é uma estrutura psicológica e estratégica. Por isso que é importante você assistir os outros vídeos. Eu sei que você já tentou fazer orçamento, você cortou o gasto, se controlou, tentou economizar e mesmo assim depois de algumas semanas tudo voltou ao normal. É o que acontece com a maioria das pessoas. E eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você. O problema não é a falta de disciplina. O problema é o modelo de orçamento que te ensinaram. A maioria das pessoas faz assim. Primeiro mês, tá super empolgada, planilha tudo, controla tudo. Segundo mês, já passou aquela empolgação inicial e aí vem a parte do esforço, né? Então ela vai na base da raiva, literalmente. E o terceiro mês ela desiste. Isso acontece porque o método é baseado em 3 erros: cortar gastos, controlar cada centavo e tentar vencer a emoção na força de vontade. Já assistiu os outros vídeos e você sabe que esse modelo baseado nesses 3 pilares não é sustentável. Não é sustentável para o nosso cérebro. Entra algo que quase ninguém explica na parte de finanças, que é o que? A psicologia financeira. Nossa, a gente tem uma psicologia ali por trás do comportamento sobre o nosso dinheiro? Sim, é o mais importante. Qual que é o primeiro erro, né? É a gente focar só em gastos. O erro mais comum do orçamento é achar que o orçamento é cortar gastos, simplesmente sair cortando tudo. E aí você sai cortando café, você sai cortando restaurante, sai cortando seus momentos de lazer, fica num sistema de alerta e o cérebro interpreta isso como perda, como punição e como restrição, o que não é saudável. E o cérebro, porque o nosso cérebro, ele odeia a sensação de perda, odeia. Isso gera 2 fatores psicológicos, que é a resistência interna e o comportamento de compensação. A resistência interna, você não vai conseguir fazer isso de maneira sustentável. Toda vez que você for pensar em fazer, vai vir sabe aquela vozinha no fundo da cabeça que fala assim, deixa para depois, isso é chato. E aí você cria uma resistência interna. E o comportamento de compensação, né? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui de uma dieta restritiva. Você faz aquela dieta durante 60 dias, você quer emagrecer para o seu casamento. E aí você emagrece, corta tudo, depois que passa o casamento, você passou aquele período de restrição, você sai comendo tudo, até o pé da mesa. É mais ou menos isso que acontece só que com o nosso dinheiro. A pessoa passa a semana inteira se controlando e no final de semana estoura tudo. Eu vou sair, eu mereço. A gente sempre merece. Isso é um comportamento emocional e não racional. Qual que é o segundo erro? O segundo erro é você não ter um sistema, né? As pessoas tentam controlar o dinheiro sem um sistema. Elas usam uma planilha, um aplicativo ou até mesmo um caderninho ali, né? Eu gosto muito do caderninho. Mas isso não é sistema, isso é ferramenta, né? O sistema em si, o que ele significa? Uma clareza de prioridades, uma divisão inteligente da renda e um direcionamento automático do dinheiro. Sem sistema, o orçamento vira apenas um controle manual, independente de você estar fazendo isso numa planilha, num aplicativo ou num caderninho como eu faço. O caderninho maravilhoso. E o controle manual, ele cansa o cérebro, né? O erro 3, que é o quê? Emoção sem estratégia, né? É o erro mais profundo. As pessoas tratam o dinheiro como se fosse apenas matemática, uma coisa racional, mas o dinheiro é profundamente emocional. Ele envolve medo, segurança, status, prazer, recompensa. Ou seja, se o seu orçamento não considera o comportamento humano, ele está condenado a falhar, né? E as finanças pessoais são, na verdade, psicologia aplicada ao dinheiro. Por isso que é extremamente importante o conhecimento, saber ali onde você costuma falhar, né?
Onde que é o seu ponto fraco? O que acontece quando você está ansioso? Você gasta dinheiro onde você não deve gastar, você às vezes pede um delivery, você compra uma viagem, vai no shopping gastar dinheiro para se sentir bem. Qual que é esse comportamento? É um processo, você não vai saber isso da noite. Por isso que é legal você acompanhar o canal, cada vez mais conteúdo sobre essa base, né? Então, sintetizando aqui, o orçamento não é simplesmente cortar gastos, não é apenas uma planilha. E se a emoção sempre influencia nas decisões, qual que é o caminho certo então? O caminho certo é a gente construir um sistema simples que trabalhe a favor do seu comportamento. É exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo e em outros vídeos aqui do canal. Então se liga aí, se inscreve, se esse conteúdo fez sentido para você. Curta, comenta, compartilha, acompanha aí os próximos vídeos, que eu tenho certeza que essa é a base para a sua mudança financeira verdadeira e não simplesmente uma solução imediata de 30, 60 ou 90 dias. Você precisa ter outra perspectiva sobre o dinheiro, sobre o seu comportamento, sobre o seu próprio conhecimento das suas emoções, para você conseguir hackear o seu sistema e ter uma vida diferente da vida que você está tendo financeiramente.